Bom dia. Muito bem, hoje a gente vai ver áreas. Área de superfície de revolução. Superfície de revolução. O que é que nós queremos? Então, a ideia é o seguinte, seja f uma função com derivada contínua, a f é assim, tá? Considere o gráfico de f. Um gráfico de f, tá ok? Então aqui a imagem de f é maior ou igual que zero para todo x nesse intervalo AB, tá bom? Eu quero a função sempre não negativa, tá? O que nós queremos fazer? Nós queremos fazer o seguinte, ó. Suponha que esse seja o gráfico de f, tá? Então, se você rotaciona esse gráfico em torno do eixo x, você vai obter uma coisa mais ou menos assim. Vai obter um objeto, né? Rotacionado. Tá bom? Tá? Então esse é o objeto que você obtém, ok? O que nós queremos saber é quanto é a área dessa superfície, tá? Essa casca que envolve esse objeto, essa área que a gente quer saber. O volume a gente já sabe. A gente já sabe também calcular o comprimento daqui até aqui, que é o comprimento do gráfico, tá? Isso nós já sabemos, tá? Então, da educação básica, vou colocar, da matemática básica, vou colocar assim. Na matemática básica, temos que a área do tronco do cone é dada por 2πsg, tá? Isso aqui é a área do tronco do cone. Deixa eu te dizer quem é esse S e quem é esse G. Suponha que você tem aqui um segmento, tá? Quando você rotaciona, vai dar origem aqui. Esse aqui é um tronco de cone, tá? Bem aqui é o seu A, aqui é o seu B, que vai de A até B. Esse aqui é um segmento que a gente vai chamar de G, que é a geratriz do cone, tá? E esse S aqui, esse S maiúsculo, que te dá origem a esse tamanho Szinho, tá? Esse S aí, esse S, ele é o ponto médio de AB, tá bom? Então, se você pegar esse tamanho, aí o que é que você precisa anotar? Que bem aqui vai surgir uma circunferência, tá? Vai surgir uma circunferência aí. E essa circunferência, essa seção transversal, a circunferência
circunferência no ponto médio. No ponto médio S, tem como perímetro tem como perímetro 2π Szinho, que é o raio aqui. Tá bom? Ok? Você tem essa circunferência aí. Agora, o que a gente vai querer fazer? Então, quer dizer que quando você tem um tronco de cone, você sabe calcular a área. A área dá isso. Tá? Onde esse S é esse raio e esse G é esse segmento aqui, tá? Dessa geratrix. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um pedaço dessa superfície rotacionada, tá? Um pedaço dela. Vou fazer um corte nessa superfície. Suponha que o corte que eu fiz seja uma coisa assim, tá? Vou colocar bem exagerado aqui. Esse é o corte. Bem exagerado mesmo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar um segmento de reta aqui. Tá? Tá aqui esse segmento de reta. Esse ponto aqui vai ser o xi menos 1. E esse ponto aqui vai ser o xi. Tá bom? Xi e o xi menos 1. E vou fazer melhor ainda. Tá? Vou fazer melhor ainda. Eu já vou pegar... Deixa apagar isso aqui. Eu vou pegar esse segmento de forma que ele já seja... Eu seja um cara melhorado aí, tá? Então eu vou pegar mais aqui assim, tá? Então vai surgir aqui um cone, um tronco de cone. Que não é, esse tronco de cone, ele não é a superfície rotacionada, tá? E uma parte perde, outra parte ganha, tá? Bem semelhante ao que a gente fez na aula passada, que a gente pegava também um tronco de cilindro, tá? Um pedaço de cilindro, tá bom? Aí vai ter esse ponto que eu vou chamar de MI menos 1, e esse ponto eu vou chamar de MI. Tá? Então, o segmento MI menos 1, MI, é a geratriz do tronco de cone. Do tronco de cone, tá bom? Esse segmento aí é a geratriz, tá? Vamos tentar calcular o tamanho dessa geratriz, tá bom? Vê se você concorda comigo. Se eu passar aqui um segmento, um pontilhado aqui, e um pontilhado aqui, você concorda aqui que eu consigo formar um triângulo retângulo? Certo? Eu poderia também continuar esse segmento para cá. Quando eu continuasse para cá, eu ia ter um ângulo alφ, certo? Tá bom? Que é a inclinação aqui, esse ângulo alφ, o mesmo ângulo alφ aqui, tá? Vê se você concorda comigo. O cosseno de alφ, ele é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cateto adjacente é a variação em x, certo? Então é xi menos 1. Então é o delta de xi. Então é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é esse segmento. MI menos 1, MI.
tá? Esse é o cosseno, tá bom? Agora eu vou fazer o seguinte, você concorda que esse tamanho é positivo? Esse tamanho também é positivo, certo? Então esse cosseno é positivo. Então se eu aplicar o módulo, vai ser indiferente, concorda? Então eu vou aplicar o módulo, tá? Então vai ficar módulo do cosseno de αi é igual a delta de xi dividido pelo tamanho. Pelo tamanho de mi menos 1, mi, tá? O tamanho. Tá? Agora eu vou pegar esse cara, vou passar para lá, e vou pegar esse cara e passar para cá. Vai ficar assim, ó. mi menos 1, mi, o tamanho é igual a delta de xi dividido pelo módulo do cosseno de αi. Certo? Tudo bem até aqui? Tá? 1 sobre cosseno é o quê? Secante, certo? Então, esse segmento, o tamanho desse segmento, então ele é igual a módulo da secante de αi vezes delta de xi. Tá? O que mais que nós sabemos aqui? Nós sabemos que o módulo da secante, você concorda que isso é a mesma coisa que a raiz da secante ao quadrado de αi? Concorda? Tá? Porque eu posso cancelar aqui, pronto. Secante ao quadrado de αi é o quê? Quem é secante ao quadrado? É 1 mais tangente quadrada, tá? Então isso aqui é igual a raiz de 1 mais tangente ao quadrado αi. Delta de xi, tá? Vamos continuar. Agora, por outro lado, temos a reta tangente. A reta tangente se eu pegasse aqui um certo CI aqui pelo meio do caminho, eu teria a reta tangente aí, não teria? Reta tangente no CI? Qual é a equação da reta tangente? Quem lembra? A equação da reta tangente? Y menos o f do ponto, né? Só que eu estou no CI. Então, f de CI igual a derivada em CI vezes... Oi? X menos CI, né? Certo? Se por acaso... CI, né? Bem aqui. Aqui CI. Então quer dizer que eu posso pegar esse cara e passar para cá? Então, y menos f de CI, x menos CI é igual a f' de CI. Tá? Isso aqui é o quê? Secante? Em termos de trigonometria, isso é o quê? Isso é tangente. Tá? Isso é tangente, né? O cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Isso é tangente. Se eu tomar os devidos cuidados aqui, eu consigo fazer com que isso seja exatamente a tangente de αi. Tá? Organizando direitinho. Então, fazendo as devidas adaptações... obtemos
vai obter que a tangente de αi nada mais é que a derivada da função em si. Certo? Só que, está aparecendo a tangente bem aqui? Então aqui vai aparecer a derivada da função. Tá? Portanto, o tamanho do segmento MI menos 1 MI, ele é igual a raiz de 1 mais F' de CI ao quadrado delta de xi, certo? Esse é o tamanho do segmento, tá? Então, a área do tronco, dessa forma, a área do tronco de cone será... Como é que é a área? A área eu já sei que é 2 vezes πs g. Quem é o meu S? O S não é um raio? Nessa distância vem aqui o S. Mas se eu estou pegando em CI, quem seria o S? F de CI. Então, essa área, a iésima área, é o quê? É 2πf de CI vezes o tamanho de MI menos MI. Que é isso? Raiz de 1 mais F' de CI ao quadrado delta de x. Certo? Tudo bem até aqui? Isso aqui é a iésima área. Mas aí, o que é que você faz mesmo com o segmento? Você vai cortando ele, certo? Vai tomar uma partição, tá? Então, o que você pegou é a iésima área, como se você pegasse só um pedacinho desse. Depois, tu vai ter que juntar um monte de pedacinhos. Juntar tudo isso e aplicar o quê? Não é aplicar um somatório? Hã? Então, tu precisa somar isso e variando de 1 até n dos A's, que é igual ao somatório de I variando de 1 até n, 2πf de CI, raiz de 1 mais F' de CI ao quadrado, delta de x. Agora, o que é que tu fazes? O que é que tu fazes? Último passo, aplica o limite com o máximo dos delta de x indo para 0. Esse limite convergindo, isso é uma soma de Riemann que dá origem à integral. Tá? A área, vou chamar de S, vai ser igual ao limite do máximo dos delta de x indo para 0 do somatório I variando de 1 até n, 2πf de CI, raiz de 1 mais F' de CI ao quadrado, delta de x. Certo? Tá bom? Esse é o somatório. Né? Se esse somatório converge, isso aqui então é a integral de A até B do quê? 2π f de x raiz 1 mais a função, a derivada da função ao quadrado dx. Essa é a fórmula. Bonitinha, né?
Bonitinho, então tá aí a fórmula da área de uma superfície de revolução. E é natural essa fórmula. Por que é natural? Vamos pensar. O que foi que eu falei aqui para vocês sobre a área desse cara? A área desse cara era 2πsg. Não era isso? 2πsg. O que é 2πs mesmo? É o comprimento dessa circunferência, certo? A circunferência dada no ponto médio, tá? 2πs. Vezes, quem é o g? O g é o comprimento da geratriz. Vamos ver isso aqui? 2πf de x é o quê? Não é exatamente o comprimento da circunferência na posição x? Sim ou não? E o que é isso aqui? Esse aqui não vai dar origem ao comprimento da curva? Ok? Bonito, né? Então, esse produto aqui nada mais é do que a área de uma superfície de revolução. Beleza? Muito bonitinho, muito bonitinho. Então, é isso aí. A área da superfície de revolução é dada por essa fórmula. E se fosse em torno do eixo y? Como seria? Em torno do eixo y. Vamos pensar. Olha. Suponha que a sua função seja isso. Quando você rotacionar, vai dar isso. E aí? O que você tem que fazer? Você não vai ter uma circunferência aqui? Certo? Aí eu te pergunto, quem é o raio dessa circunferência? Isso é x. Então pronto. Então agora você já está em condições de me dizer a fórmula. 2πx. O comprimento da curva muda? Não, então é a mesma coisa. Isso de A até B. Ok? Então a diferença de uma fórmula para a outra é: uma tu usa a função, que é o raio da circunferência em torno do eixo x, e a outra tu usa o x, que é o raio da circunferência em torno do eixo y. Ficou claro? Tá? Só isso. Muito bem. Agora a gente vai para os nossos exercícios. Vamos pegar a primeira função. F de x igual a seno x, x variando de 0 até π. Isso é rotação em torno do eixo x, tá? Quero saber a área que vai me dar isso aí. Quer parecer aquela bola de futebol americano? Tá? Você pega o gráfico do seno, que vai fazer assim, vai descer, né? Você rotaciona isso em torno do eixo x. Quero saber a área dessa superfície, tá? Como é que calcula essa área? Diz para mim. Integral de 0 a π. Dois π. Vai. Seno x, que é a função, né? Raiz 1 mais. Aí tem que ter a derivada da função. A derivada do seno é cosseno. Cosseno ao quadrado x dx. Pronto. A nossa missão agora é calcular essa integral. Como é que a gente vai fazer? Tiro 2π, vai. Continua.
Oi? Não, só se fosse menos aqui, né? A identidade trigonométrica é seno mais cosseno igual a 1. Então tinha que ter menos. Qual? Chama cosseno igual a U. Então, vamos por mudança de variável, né? Então, U é igual a cosseno de x. Então, meu du é igual a quê? Menos seno de x dx. Agora, o x sendo zero, se o x for zero, quanto é que vai dar u? Se o x for zero, vai dar 1. Se o x for π, então u vai dar menos 1, tá? Vamos lá. Então, a nossa área vai ser o quê? Integral de 1 a menos 1 é 2π seno dx, tá bem aqui, ó, seno dx, só que tem um menos, tá? Então vai aparecer um menos aqui. Menos raiz 1 mais u quadrado. Isso du. Pronto, fizemos a mudança de variável. A gente pode trabalhar aqui o seguinte, ó. Tem um menos aqui? Como é que eu faço para assumir esse menos? Inverte os limites de integração e você perde o menos, né? Então vamos tirar logo o menos daqui. Você tira esse menos daqui, vai ficar 1 aqui, vai ficar menos 1 aqui. Pronto. Fizemos a nossa mudança de variável. Como calcular essa integral? Oi? Substituição trigonométrica. Qual? Chama U de tangente. Muito bem. Então, esse é um problema de duas mudanças de variável, né? Mudando de variável, vamos chamar U é igual a tangente de θ. Certo? Então, o meu du vai dar igual o quê? Secante ao quadrado de θ dθ. Olha, se U for menos 1, quem é o θ? U menos 1, quem é θ? Menos 1 igual a tangente de θ, quem é θ? Quando é que a tangente dá 1? Quando o cosseno for igual a seno. Isso acontece quando? Qual é esse ângulo? 45. Então é no π sobre 4. Certo? Só que eu quero que dê negativo. Menos π sobre 4. Aqui menos π sobre 4. Agora, se o U for 1, então a gente já sabe que o θ vai dar π sobre 4. Pronto. Então, a nossa área vai ser o quê? Vai ser integral. Vou colocar o 2π aqui fora. Esse cara eu já sei que é menos π sobre 4. E o outro é π sobre 4. De raiz 1 mais tangente ao quadrado de θ vezes a secante ao quadrado de θ dθ. E agora? 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado. A raiz da secante ao quadrado? Secante. Então, isso aqui dá 2π menos π sobre 4, π
sobre 4. Secante ao quadrado, aliás, secante de θ vezes secante ao quadrado dá secante ao cubo de θ de θ. Como é que faz isso? A gente tem uma fórmula para isso, né? E a gente já resolveu secante ao cubo aqui, então a gente não resolve, né? Então você tem que saber qual é a resposta. Claro que se vier uma dessa na sua prova, vai estar a fórmula lá da secante, né? Gostaram dessa? Isso é bonita, né? 2 mudanças de variáveis. Olha, então quer dizer que o nosso problema 3 ou problema 4 que a gente colocou na aula 1 já pode ser totalmente resolvido agora, né? Que é o problema da caixa d'água. Já pode ser resolvido. Porque qual era lá o problema da caixa d'água? É se você sabe aqui, por exemplo, um gráfico de uma função, né? Claro, uma função bonitinha, derivável, né? Você consegue obter uma superfície de revolução, né? Que vai dar origem a esse objeto, certo? A gente já consegue determinar o volume desse objeto, né? A gente já consegue determinar a área da superfície desse objeto, porque ele é uma rotação em torno do eixo Y. A gente já sabe como é que faz a conta, tá? A gente já sabe também quanto é o comprimento daqui até aqui. Já sabe esse tamanho aqui, ó. A gente já fez essa conta, tá? Então, muito bem, né? Então tem bastante coisa que a gente sabe, né? Bastante coisa. E uma coisa bem interessante também é que o pessoal de telecomunicações e de engenharia elétrica já deve ter estudado, ou ter lido, ou ter ouvido falar, e se nada disso, vai ler, vai ouvir e vai estudar. Suponha que essa aqui seja a sua região, tá? Naturalmente vai ter as habitações aí, né? Vai ter as casas, vai ter árvores, né? Vai ter uma árvore maior ainda, né? Tem um monte de coisas. O certo é que nós sabemos que é provável de você estar em um canto aqui e uma outra pessoa estar em um certo canto bem aqui, tá? E que isso a 2, 3 quilômetros de distância, mas que vocês precisam urgentemente se comunicar naquele instante. O que é que você faz? Como que você vai ligar daqui para cá se não tiver torres de comunicação? Se não tiver torres de comunicação que dê cobertura para as ligações, então será impossível a ligação, certo? Então precisa ter torre de comunicação. Suponha que você está perto de uma torre, tá? O pessoal de elétrica pensa logo no cabeamento, né? Mas o pessoal de telecom, não. O pessoal de telecom, eles pensam em sinais. Precisa ter uma torre aqui e uma outra torre aqui, tá? Essa torre emite sinal para aquela torre, tá? Mas pode ser que um certo ser resolva construir torres gigantescas aqui, o que atrapalha diretamente o sinal entre as duas torres. Eu te pergunto, os sinais, eles são lineares?
Sim ou não? Não. O melhor sinal é o linear, claro. Tá? Mas o sinal entre torres, ele é dado por um elipsoide fundamental. Olha que coisa linda, né? Elipsoide. Né? Então quer dizer que você pode pensar igual como o pessoal da elétrica pensa, tá? Que é pensar num cabeamento daqui para lá. Vocês podem pensar nisso. Só que vocês pensam além disso. Vocês pegam esse cabeamento e dizem assim, ó, bora brincar de girar esse cabo? Tá? Deixa fixo aqui e gira ele. Ao girar ele, vai dar origem a esse elipsoide fundamental. Ok? Esse elipsoide é o sinal. Tá? Vamos supor que a região de bloqueio aqui. Essa região de bloqueio, onde estão esses dois prédios aí, ele não pode ocupar uma certa porcentagem da seção transversal daquela região. Tá? Tem uma porcentagem aceitável. Tá bom? Claro, se a região estiver totalmente desbloqueada, então o sinal é perfeito. Mas, claro que nem sempre vai ser assim. Sempre vai ter interferências pelo meio do caminho. Tá? Então, essa porcentagem ela é calculável. Então, por isso que na hora de você for colocar as torres de transmissão de sinais, elas precisam ser muito bem estudadas. Para você ver, tem uma torre ali, vou precisar colocar uma torre aqui, mas espera aí, não tem prédio no meio do caminho? Não tem árvores no meio do caminho? Coisas que vão interferir muito. Tem algum prédio espelhado no meio do caminho? Aí ferra. Tá? Os prédios espelhados são os piores. Tá bom? Então eles interferem muito no sinal. Não sei se você sabe, na hora de colocar roteador na sua casa, a primeira coisa que o cara vai dizer é não colocar na frente do espelho, né? Porque atrapalha o sinal, atrapalha muito. Então, se tiver prédios espelhados, tu já sabe, aqui eu não vou poder colocar essa torre, eu vou ter que colocar em outro lugar. Tá? Então, esses elipsoides, eles são muito bem determinados, muito bem calculados, tá? E eles é que vão determinar qual é que vai ser a altura dessas torres e o posicionamento dessas torres. Tá bom? E você tem que pensar também no futuro. Não adianta você olhar aqui, só tem casas aqui. Pode colocar a torre tranquila aí, tá de boa. Mas espera aí. E o pessoal de civil? Onde é que entra aqui? O pessoal de civil entra aqui no seguinte sentido. A especulação imobiliária está pensando em construir alguma coisa no meio do caminho aí? Porque se estiver pensando, já pensou se for construir aqueles condomínios que são várias torres de prédio? Se construir um desse no meio do caminho aí, ferrou. Vai deixar as duas torres inúteis. Entenderam? Aí, para se contornar esses problemas, não sei se vocês sabem, tem algumas torres que os caras alopram logo. O que é que eles fazem? Eles colocam em cima do prédio. Vocês já viram? Eles colocam uma torre em cima do prédio e você consegue contornar 100% o problema. Só que aí o prédio ele tem que ser construído já pensando que vai ter uma torre em cima dele. Tá? Então, todas essas coisas são coisas de engenharia. Tá? Nota que eu estou falando de um problema de telecomunicações, tá? Que envolve diretamente engenheiro elétrico e engenheiro civil. Você não vive só. Tá? Ok? Ficou claro a ideia? Tá bom? Quem sabe eu penso um negócio desse para a prova. Né? Um negócio bonitinho desse. Vamos ver. A gente vai pensar. Então já resolvemos o nosso problema 1. Vamos para o nosso problema. O problema da caixa d'água também é bonito, né? O problema da caixa d'água. Que aqui você vai determinar quantidade de água, você vai determinar o comprimento aqui, você vai determinar o quanto de material é necessário, que é a área total, né? Isso aqui é bonito também. Vamos ver um deles. Quem sabe? Eu esqueci o nome desse elipsoide, ele tem um nome, tá? Esqueci o nome dele. Vamos para um próximo problema?
suponha que você tem a seguinte função. F de x igual a x² sobre 2. E o x você quer variar entre 0 e 1. E você quer rotacionar isso em torno do eixo y. Tá? Então, o que você tem aí é uma parábola, né? É uma parábola que você vai rotacionar em torno do eixo y. E você quer saber a área desse objeto que vai surgir. Tá? Então, ó. Tá aqui a sua parábola. Tá? No 1, tá dando meio. Tá dando meio. Então, quando você rotaciona, tá dando mais ou menos esse objeto aqui. É quase uma tigela de açaí, né? Uma cuia de tacacá, né? Quase uma cuia de tacacá. Então a gente quer saber qual é a área desse objeto. Tá? Como é que é a área mesmo de um objeto rotacionado em torno do eixo y? A integral de 0 a 1, né? 2πx raiz 1 mais a derivada dessa função. Quanto é a derivada dessa função? X. E depois tem que fazer o quê? Levar ao quadrado. Então vai ficar x ao quadrado. dx. Como é que a gente integra essa função? Substituição, né? Então você chama quem? X igual a U. 1 mais x² igual a U. Então, mudança de variável aí, chama tudo que tem dentro da raiz, chama de U. Vai ficar assim, ó. U é igual a 1 mais x². Então, se eu du, vai dar 2x dx. Como eu tenho um 2 bem aqui, ó, não vou mexer aqui, tá? Vamos mudar os limites. X for 0, então o U vai dar 1, né? E se o X for 1, o seu U, 1 vai dar 2. Tá bom? Então a sua área, a área que você quer calcular, vai ser de 1 a 2, 2x, tem aqui 2x dx, né? Então sobrou só π da raiz, esse cara você chamou de U. Du. Tudo bem? Tá? Então nota que é inevitável as técnicas de integração ficarem aparecendo o tempo todo, né? Quem é a primitiva desse cara? Vai ficar U o quê? Aliás, π, U, 3 meios aqui, né? 2 terços aqui. Certo? Isso de 1 a 2. Então, você substitui primeiro 2, vai ficar 2 raiz de 2, certo? Sobre 3. Vai ficar 2π vezes 2 raiz de 2 sobre 3, menos, aí você substitui 1. Vai ficar 2π sobre 3. Aí dá para você colocar o 2π sobre 3 em evidência? Vai sobrar 2 raiz de 2 menos 1. Tá bom? Então essa é a área da superfície. Tá? Superfície de rotação. E se eu quisesse a área total do objeto? Fosse um objeto maciço, qual seria a área total? O que é que faltaria? Faltaria a tampa, né? Que é a área de uma circunferência. Qual é o raio da circunferência? Raio 1.
Então é πr quadrado ia dar só π, né? Beleza, muito bem. Vocês estão safos. Vamos rotacionar agora em torno do eixo X. Aí vai chegar o problema que é equivalente a isso aqui. Quem é a mesma curva que da origem? É a catenária, né? Que vem do cosseno hiperbólico, certo? Então, vamos pegar f de x igual a... Só que eu vou rotacionar em torno do eixo X aqui, tá? Cosseno hiperbólico de x e o x variando de menos 1 a 1. Vamos rotacionar em torno do eixo x. Então, a área vai dar o quê? Integral de menos 1 a 1, 2 π cosseno hiperbólico de x raiz 1 mais seno hiperbólico, que é a derivada do cosseno. Só que é ao quadrado, né? Seno hiperbólico ao quadrado de x dx. E agora? Esse aqui é cosseno hiperbólico ao quadrado. Tá? Só que a raiz do cosseno hiperbólico ao quadrado é o quê? Cosseno hiperbólico. Então vai ficar cosseno hiperbólico ao quadrado. Certo? Então, essa área vai ficar igual a menos 1, 2π, cosseno hiperbólico ao quadrado de x, dx. E agora? Quem é a primitiva do cosseno hiperbólico ao quadrado? Quem é a primitiva do cosseno hiperbólico ao quadrado? Não. Quer fazer por parte? O quê? Seno hiperbólico, cosseno hiperbólico ao quadrado sobre 2? Não sei, acho que não. Agora vocês não estão pensando. Pensem simples. Vai. Pensa simples. Qual é a melhor forma de se integrar as coisas? O quê? Não. Não. Bora. Pensa simples. Bora. Como é que faz? Eu sou de outro instituto? Não, não faço parte de instituto nenhum. Eu sou da escola de aplicação, então. Vai. Bora, eu não quero dizer, é muito simples o passo. Não. É simples demais. É porque qualquer dica que eu der resolve o problema, mas eu não quero fazer isso. Não. Quer ver? Não é simples? Ó. Sem tá dizendo que é simples. É trivial. É igual no Guidoriza, você está estudando assim, aí ele dá uma passada assim que dá umas 3 folhas, né? Aí diz aqui, isso aqui é fácil ver. Mas essa aí não, essa é fácil mesmo. É porque você está pensando nos limites que são simétricos? Não. Porque não ia eliminar o problema, porque se os limites são simétricos, só vamos multiplicar por 2 na frente. Aí você faz de 0 até 1.
mas não resolve, entendeu? Não, não é possível. Vamos. Vou ter que dar a dica. O que é o cosseno? O que é cosseno hiperbólico de x? É o quê? E elevado a x mais... Pronto! Se o cosseno é isso, então o cosseno ao quadrado é o quê? É isso aqui ao quadrado, e vocês não sabem fazer isso ao quadrado? Oxente! Vai ficar cosseno ao quadrado de x é o quadrado desse cara, quadrado desse, e elevado a 2x, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que vai dar só 2, né? Mais o quadrado do segundo, e elevado a menos 2x. Isso tudo sobre 4. Tu não sabe integrar isso? Não era trivial? Então, o problema é que vocês estudam muito, acabam se prejudicando. Passa π sobre 2 para frente, então vai ficar π sobre 2 na frente, menos 1 a 1, de e elevado a 2x, mais 2, mais e elevado a menos 2x. dx. Pronto. Ok? Ficou fácil demais agora, né? Então, fica o quê? A integral de e elevado a 2x dá o quê? E elevado a 2x sobre 2. Vai ficar π sobre 2, e elevado a 2x sobre 2, mais 2x, menos e elevado a menos 2x sobre 2. Isso de menos 1 a 1. Tá bom? Aí é só tomar cuidado, né? Substitui 1, menos, substitui menos 1. Beleza? Ficou claro? Então, tomem cuidado. Não vão vacilar um negócio desse de não saber o que fazer daqui para frente. Tá? E todos os chutes que vocês deram na hora da prova não pode ser dado. Vocês podem pensar assim nos chutes, mas tem que testar a sua resposta. Entendeu? Não vai me dizer que a resposta disso aqui é seno hiperbólico ao quadrado. Sem você testar. Você testa. Pega o seno hiperbólico ao quadrado, deriva, dá isso aqui. Se não deu, não é. Entendeu? Não vai cometer essa gafe. Tá? Muito bem. E se eu pedisse uma prova discursiva, né? Tipo, para vocês fazerem um texto? Se eu apresentasse um problema assim, você tem esse problema, o que você faz para resolver um problema desse? Aí você diz assim, bem, você deveria calcular o comprimento de uma curva que você pode fazer utilizando essa integral. Pronto, essa é a resposta. Né? Vou pensar. A gente pode continuar também com objetos já conhecidos. Né? Exemplo, a esfera. Calcular a área da esfera. Tá bom? Então, se você pega essa função aqui, r² menos x², isso, o x variando de menos r a r, tá? Rotacionando isso em torno do eixo x. Esse dá origem à esfera, certo? Tá bom? Porque se você chama aqui, o f de x chama de y, você eleva ao quadrado, vai ficar y². Pega o menos x, passa para cá, vai ficar x² mais y² igual a r². Isso dá uma circunferência de raio r, certo? Se você rotaciona, dá a esfera, tá? Então vamos calcular a área da esfera. Qual é a resposta que tem que dar?
4 πr quadrado. Tem que dar isso. Tá? Então vamos calcular então. Então a área... Como é que vai ficar? Diz para mim. O de menos R a R. Pessoal, todo mundo sorrindo aí, olha aí. Vai chegando, sorriso de orelha a orelha. O pessoal foi pegar a prova. Chega de sorriso de orelha a orelha aí. Olha lá. 2π. O quê? 2π? A função, tá? A função r quadrado menos x quadrado vezes o quê? 1 mais a derivada da função. Vamos derivar essa função aí. Derivada dessa função, quem é? Eu já sei que é 1 sobre a função, né? E aparece um 2 aqui embaixo, não é isso? R quadrado menos x quadrado vezes a derivada do que tem aqui dentro. O que tem aqui dentro vai dar menos 2x, concorda? Então, eu já sei que eu vou cancelar isso aqui com isso aqui. Então, vai dar menos x sobre isso. Certo? Então, menos x sobre isso ao quadrado vai ficar x ao quadrado sobre r quadrado menos x quadrado. Dx. Tá? Como é que você integra isso? Como é que você vai fazer? Vai. Como é que se faz? O que vocês fariam? Ai, que conta vocês fariam? Ah, vocês estão muito parados. Vai alguém no microfone, vai me dizer como faz. O que fazer aí? Alguma ideia? Oi? Não entendi. Multiplicar quem? Esse cara? Mas como que você vai cancelar esse cara com esse cara? Juntar aqui dentro primeiro. É? Juntar as raízes? Bora? Quer colocar todo mundo numa raiz só? Tá, então vamos lá. De menos R a R, 2π. Vocês querem colocar numa raiz só, né? Então esse cara vai entrar, né? R quadrado menos x quadrado. Só que ele está entrando multiplicando quem? 1 mais x quadrado, R quadrado menos x quadrado. Dx. E agora? Faz o quê? Faz esse vezes esse vezes esse, é isso? Bora! Está aqui para fazer conta. Vai ficar igual. Aqui não vai dar, né? Vai ficar igual a integral de menos R a R de 2π raiz. Aí, esse cara vezes 1 dá ele mesmo. Então, R quadrado menos x quadrado mais esse cara vezes esse, cancela aqui, né? Então vai dar só x quadrado. Dx. E agora? Cancela o x. O R é o quê? Não raio. Então ele é positivo, concorda? Então a raiz dele quadrado é ele.
certo? Menos R a R de 2π, aqui vai dar só R dx. Como é que fica isso? 2π rx de menos R a R. Substitui o R. Vai ficar 2π r quadrado menos, substitui menos R. Menos 2π r quadrado. 2π r quadrado com menos com menos dá mais com 2π r quadrado vai dar 4π r quadrado. Ok? Bonitinho, né? Tá aí, ó. Já sabia que ia dar isso, porque a área da esfera é 4π r quadrado. Muito bem, então, tudo que nós temos lá da matemática básica, a gente consegue... Tudo não. Grande parte das coisas da matemática básica a gente consegue ir chegando por cálculo, tá? Agora, vamos rotacionar em torno do eixo X? Vamos lá, quem é que vai no microfone? Rotacionar em torno do eixo X, essa função aqui. Vamos lá, quem vai no microfone? É simples. Eu pensei que ela estava indo lá. Vamos, é simples. Quem vai fazer? Vai. Bora, todo mundo te ajuda, bora. Vai? Vamos, quem vai fazer? Rotação em torno desse X. Poxa. Acho que eu já sei como vai ser a prova. Vamos lá. Questão 1. Explicar como resolver cada situação problema. Aqui é uma questão discursiva. Não tem conta. Eu vou te dar as situações problemas e tu vai ter que me dizer como resolver. Tá? Por exemplo, lembra que eu coloquei aqui o gráfico de uma função para achar um objeto, uma caixa d'água, por exemplo? Vamos supor que eu pergunte para você como é que eu vou projetar essa caixa d'água. Aí você pode dizer, é só você pegar esse gráfico dessa função, você escolhe a função que você quer, você rotaciona em torno do eixo Y, você vai obter o objeto. Para você querer saber qual é o volume desse objeto, você vai ter que integrar. E a integral que dá origem a esse volume é essa integral. E se você quer saber a área desse objeto, é essa integral. E se você quer saber o comprimento dessa curva, é essa integral. Pronto, acabou. Não tem conta. Simples, né? Então, a primeira questão vai ser assim. Explicar como resolver cada situação problema. Tá? Segunda questão, eu estou pensando ainda. Vamos. Quem vai fazer? Bora, eu não vou fazer. Vamos. Vai? Bora, vem, vocês duas. Vocês duas, bora. Bora, vocês dois que estão se olhando. Bora, vem logo vocês três aqui. Isso, vem, tu e tu. Vai. Vai, um em cada microfone, vai. Bora, levanta. Bora, vai logo. Vai logo, levanta lá. Vai com a prova na mão. Aí. Pronto. Aí, eu vou pegar minha prova. Eu vou pegar minha prova. Valeu. Vamos lá. Diga o seu nome e seu curso, por favor. Henrique, Engenharia Elétrica. Henrique, Engenharia Elétrica. Como é que você faz, Henrique? Eu quero achar a área da superfície de revolução em torno do eixo X.
Para a gente encontrar a área de superfície em torno do eixo x, a gente teria só que mudar uma parte da fórmula. No caso, a gente substituiria o f de x pelo x. E aí ficaria integral. 2π. A área é 2π integral de x. Qual é a variação? De 0 até 2. 0 a 2. X vezes a raiz quadrada de 1 mais x. Não, mas a fórmula era o que aqui? Não é f de x que entra aqui? Não. É f de x, então não, é x ao cubo. Rotacionando em torno do eixo x. É. Tá. Então deixa x. X tá. ao cubo. Então x ao cubo. A raiz. Raiz quadrada de 1 mais 1 mais x ao cubo ao quadrado. Quem é que fica aqui? Na verdade, 3x ao quadrado. 3x ao quadrado, que é a derivada da função. Exato. Tá? Vai ficar 3x ao quadrado. Ao quadrado. Ninguém vem te ajudar, né? Dx. Vai. E agora? Como você faz agora? Substituição. Substituição. O que você faz aí? Vamos lá. Mudando de variável. Mudando de variável. Quem é que você vai mudar? Eu vou mudar x ao quadrado. O quê? Aquele 3x ao quadrado ali, eu vou mudar ele. 3x quadrado? É. Mas se você chamar esse cara aqui de u, a derivada dele vai dar 6x. Então bora, ajuda, vai logo lá. Concorda com ele? Eu ainda não estou nem escutando o que ele está falando. Pois é, ele não está escutando. Vai no microfone que ele te escuta. Vai logo no microfone que ele te escuta. Levanta, mano, não estou conseguindo te escutar, tá muito baixo. Tá certo. Vai, seu nome e seu curso. João Paulo, Engenharia Elétrica. Diga lá. O que está dentro da raiz igual a u? Tudo que está dentro da raiz igual a u. Porque aqui vai dar 9x à quarta. Tá? Quando derivar isso aqui, vai dar o quê? Vai dar 36, né? 36x ao cubo. 36. E tem x ao cubo aqui fora. Tá? Vamos lá. Então, u é igual a 1 mais 9x à quarta. Então, o seu du vai dar o quê? 36x ao cubo dx. Tá? Olha, para dar esse 36 aqui... Passa ele dividindo para o du. No caso, vamos ajeitar aqui. Toda. Porque se eu coloco 36 aqui, vai ficar 1 sobre 18 aqui, né? Sim. Pronto. Tá aí. Vamos, a gente muda os limites ou não? Vocês acham que melhora? Piora, né? Vai ficar muito grande, né? A gente não vai mudar os limites então. Então vai ficar assim, ó, vai ficar a área, vai dar igual π sobre 18, integral, não vou mexer nos limites. Esse cara com esse cara, eu já sei que dá du, então aqui vai ficar raiz de u du. Continua aí. Integral da raiz de u é 2/3 de u elevado a 3/2. 3/2, 2/3, né? Agora retorno para a variável inicial, π sobre 18, 2/3, o u é 1 mais 9x à quarta, 3/2. Isso de 0 a 2. Aí é só substituir e faz a conta. Tá bom? Tudo bem?
Só fazer a conta daí para frente. Ok, obrigado. Pode sentar. Vamos lá, já vai outro lá no microfone. Vou fazer a próxima, um desafio aqui. F de x é igual a exponencial de x. E o x variando de 0 a 1. Vamos lá. Vamos lá, um desafio. Vai. Bora? Bora, vai. Muito bem. Como é que a gente vai fazer? Oi? Como é que a gente vai fazer? Em torno do eixo x, tá? Tá, então... Seu nome e seu curso? Rafael, de Engenharia Elétrica. Rafael de Elétrica. Como é que fica? Bota lá a fórmula 2π. Então a fórmula área é igual 2π. 2π integral 0 a 1. de 0 a 1 E elevado a x. e elevado a x A raiz de 1 mais e elevado a x ao quadrado. Não, 2x, né? 2x. E elevado a 2x. dx. E agora? Tá. Vai chamar 1 mais e elevado a 2x de u. Então, tu queres chamar mudando de variável? Não. Não. Quer chamar quem? U é igual a quem? Pera aí. E elevado a x, talvez? E elevado a x. E elevado a x chamado de u. Então, o seu du E elevado a x. vai dar e elevado a x dx. Certo? Agora vamos mudar os limites. Se o x for 0, Ah, tá. então Entendi. u vai dar 1, né? E se o x for 1, então u vai dar e, né? Ah, tá. Muito bem. Bora lá. Mudei de novo de variável. Joga 1 mais elevado a 2x. Joga para outro domínio. Então. Agora vem pra cá. Então a sua área, O quadrado. Mas ele tá ali. a nova área vai ter 2π, né? Assim. E ficou o quê? De 0. Não, de 1 a e. Foi isso, né? 1 a e. E lá dentro está o quê? Raiz de 1 mais u ao quadrado. 1 mais u quadrado. Raiz de 1 mais u quadrado deu. E agora? Como fazer? Alguma ideia? Como é? Substituição trigonométrica, né? Então, Não era isso, substituição trigonométrica. Chama U de tangente. Tangente de θ, tá? Então, se o du é igual a secante ao quadrado de θ dθ. E não vou mexer nos limites, tá? Então vai ficar S é igual 2π, não vou mexer nos limites, raiz de 1 mais tangente ao quadrado de θ de, du é secante quadrado de θ dθ. E agora? 1 mais tangente é secante ao quadrado. Isso aqui é secante quadrada.
Quando você tira a raiz, vai dar secante. Isso. Secante vezes secante quadrado vai dar secante ao cubo. Teta. É teta. E a integral de secante ao cubo a gente já fez aqui na sala. Tá? Só fazer. Tá bom? Ficou claro? Tá? Muito bem. Vamos lá. Construção da prova. Então, vamos construir a nossa prova. A gente já sabe a primeira questão, né? Já sabe a primeira questão. A primeira questão é uma questão discursiva. Que é uma redação que você vai ter que fazer com introdução, desenvolvimento, conclusão. É uma questão discursiva. Ser coerente, né? Tem que ter coesão. Tá? Essa é a primeira questão. O que foi que nós vimos até agora? Quais são os conteúdos que nós temos? Diz aí. Temos superfícies de rotação. Superfícies de rotação. Tá? Entre as superfícies de rotação que você tem, você sabe que nós temos a catenária, né? Que é aquela curva. Aquela curva que liga entre dois portos. Tá? A propósito, a catenária ela não precisa necessariamente estar deitada, ela pode estar em pé. Certo? Pode estar em pé. Se ela estiver em pé, fica belíssimo. Porque se você rotaciona a catenária, você vai ter o que nós chamamos em geometria diferencial, a gente chama de catenoide. E eu lembrei dele agora. Tá? Então, catenoide é uma coisa assim. Tá? Esse é o catenoide. Tá bom? E o catenoide, ele é tão belo, que ele é chamado de superfície mínima. Tá? O que quer dizer superfície mínima? É uma superfície que ela está estável, e essa estabilidade, ela tanto de gasto de energia quanto de gasto de material. Se você pegar, por exemplo, duas rodas metálicas e colocar as duas dentro de água com sabão, as duas juntas, e quando você tirar as duas ao mesmo tempo, e você separar uma da outra, e fizer um furo para que saia a auréola central, vai surgir essa superfície. Tá? A superfície. Essa superfície é chamada de catenoide. Que é uma superfície mínima. Que é uma superfície mínima. Isso a gente estuda em geometria diferencial. E esse catenoide, ele é muito instável. Instável mesmo, é muito instável mesmo, em termos de energia, resistência. E ele é uma superfície tão boa e tão bonita que na engenharia se usa ele nas termoelétricas. Não sei se você já viu. A estrutura das termoelétricas são catenoides. Vai estar o catenoide na tua prova. Eu lembrei agora dele. Então eu vou pensar no catenoide para a tua questão 2. De alguma forma. Não sei, eu vou ver alguma coisa para a tua prova. Não sei. Vai estar o catenoide em algum canto. Talvez eu tire algum problema de geometria diferencial e traga para a prova. Não sei. Vou ver. Vou pesquisar. Eu estudei o catenoide na minha dissertação de mestrado com o professor Marcos Diniz. Se você pegar a minha dissertação, vai estar lá no primeiro capítulo, o estudo da catenária todinho, e depois vem o catenoide. Bonitinho. Tá? Então vai ter o catenoide, muito provavelmente, na sua prova. E vai ser a questão 2. Tá? Então, questão 1, uma coisa discursiva. Questão 2, o catenoide. Tá? Então, pensa que é uma superfície de revolução. Tá? Só que nesse caso aqui em torno do eixo Y. Tá bom? Superfície estável. E o catenoide foi uma das superfícies mínimas que tinha. Antes eram conhecidas pouquíssimas superfícies mínimas.
E o Costa, que é um matemático que era do INPA, o Costa descobriu a última superfície mínima, que é a superfície Costa. O cara conseguiu assim, por cálculos matemáticos incríveis, conseguiu determinar a outra superfície mínima que ninguém sabia qual era. E a superfície mínima dele é como se tivesse 3 buracos aqui nessa região. E para cá ela se comporta como um plano, para cá se comporta também como um plano, para cima ela se comporta como um catenoide, para baixo se comporta como um catenoide, mas aqui é como se ela tivesse 3 buracos no meio. O cara, quando ele fez, não dava para fazer, não dava para você fazer desenhos, ele só imaginava na mente dele como seria, mais ou menos, né? Anos depois que alguns japoneses conseguiram colocar a imagem em computação gráfica, porque não se tinha também computação gráfica na época, tá? Mas o cara conseguiu fazer as contas todinho e depois conseguiram provar computacionalmente que ele estava certo, tá? É um cara genial, o professor Celso Costa. Diga. Essa superfície. Essa superfície Costa, tá? Muito bem, então, nossa questão 2, então, nós falamos de superfícies de rotação, nós fomos atrás dos volumes delas, tá? E esses volumes, eles dependem se você rotaciona em torno do eixo X ou se você rotaciona em torno do eixo Y, tá? Então, se eu te peço assim, existe alguma função, suponha que eu te faça a pergunta, existe alguma função que, se você rotacionar o gráfico em torno do eixo X ou em torno do eixo Y, o volume vai ser o mesmo? Existe essa função? Sim ou não? Quem é essa função? A função? Da semicircunferência? O que é que você quer? 1/4 da circunferência. Se você pegar isso aqui, se você rotacionar em torno do eixo X, você vai ter a calota, a semicircunferência. Se você rotacionar em torno do eixo Y, também vai dar a semicircunferência. Ótimo. Outro, a função identidade. Se você pega a função identidade e você rotaciona em torno do eixo X, vai dar um cone. Se você rotaciona em torno do eixo Y, também vai dar um cone que é equivalente em termos de volume. Tá? Tem outro? X²? Será? Não. Estou perguntando. Essa eu perguntei primeiro. Eu tenho o direito de receber a resposta de vocês. Não receber a pergunta. Não sei se tem outra. Eu perguntei agora. Tem outra? Eu não sei se tem. Talvez tenha. Não sei. Claro, menos X. Claro. Talvez tenha. Não sei. Claro que a gente não pode pensar em deformações desses, tá? A gente não pode pegar isso aqui. E se eu pegasse o arco para cá? Claro que vai dar certo, né? Se eu pegar a reflexão desse para cá? Claro que vai dar certo. Então, não faz sentido ficar pegando esses exemplos. Então, nós pegamos objetos e rotacionamos eles em torno do eixo X, rotacionamos em torno do eixo Y. Fazer isso, você obtém a ideia de você obter os volumes desses objetos, tá? Qual é a técnica? O nome da técnica para achar o volume quando eu rotaciono em torno do eixo X. O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? Eu faço os cortes, eu faço cortes, certo? Cada corte desse não vai dar origem a um discozinho? Tá? Então é como se fosse, se você estivesse fazendo por fatiamento, tá? A gente chama essa técnica de técnica do fatiamento. Eu não cheguei a usar esse termo com vocês, mas você pode chamar de técnica do fatiamento. Já se você rotaciona em torno do eixo Y, você está fazendo o quê?
Você está pegando vários cilindros contidos um dentro do outro, certo? Então, o nome dessa técnica é chamado de cascas cilíndricas. Tá? Esse que é o nome dessa técnica. Você está retirando cilindros cada vez mais. Então, o nome disso é cascas cilíndricas. Tá bom? Esse é o nome da técnica. Então, você tem a técnica do fatiamento. Fatiamento, e a outra técnica é de cascas cilíndricas. Essas são as técnicas utilizadas. O fatiamento é quando você faz rotação em torno do eixo X, e cascas cilíndricas quando você faz rotação em torno do eixo Y. Tá bom? Você acha que só tem rotação em torno do eixo X e do eixo Y? Você acha que só tem rotação em torno do eixo X e do eixo Y? Claro que não, né? Tem rotação em torno de qualquer coisa que você queira fazer. Você pode fazer rotação em torno da identidade, por exemplo. Tá? Pode fazer isso, não tem problema nenhum. Tá? O que mais que nós vimos aqui? Nós vimos também que se você tem um gráfico de uma função, você consegue determinar o comprimento desse gráfico, certo? E o comprimento desse gráfico é dado por uma integral, tá? Essa integral, o que foi que nós fizemos para a gente achar o comprimento desse gráfico? O que foi que nós fizemos? Oi? Pegamos pequenos segmentos, né? A gente foi juntando um monte de segmentos e somamos isso tudo. E quando a gente pega um monte de segmentos, naturalmente você faz o que com o intervalo? Você faz o que com o intervalo? Você particiona o intervalo. Então você vai usar partição. Tá? Então, em todos os casos, nós utilizamos partição. Já parou para pensar se eu pergunto para você o que é uma partição? O que você me responderia se eu perguntasse assim, o que é uma partição? É você pegar um intervalo fechado e subdividir ele em cada vez mais intervalos. Tá? Em N intervalos, você vai pegar uma quantidade de intervalos em N subintervalos. E se eu perguntasse para você o que é um refinamento da partição? Um refinamento da partição. É você, se essa partição tem N pontos, você pegar um ponto a mais já refinou. 2 pontos a mais já está refinado. Beleza? Isso que é um refinamento. Tá? Então você já sabe o que é refinamento. Não vai errar isso. Então, você consegue determinar o comprimento de uma curva. E hoje, nós pensamos mais ainda. A gente pensou que se você rotaciona isso em torno do eixo X, naturalmente esse ponto vai ter uma distância e esse ponto vai percorrer uma certa circunferência. Certo? Então a gente percebeu que depende dessa circunferência e desse comprimento para a gente achar a área da superfície rotacionada. Tá? E se eu resolver rotacionar, por exemplo, em torno do eixo Y, esse ponto também percorre uma certa circunferência. Então eu preciso dessa circunferência para saber o objeto que vai surgir. Tá? Então, essa circunferência é fundamental e essa circunferência fundamental me ajudam a descobrir a área dos objetos rotacionados, tanto em torno do eixo X quanto em torno do eixo Y. O que foi que eu pedi das funções para conseguir fazer isso? Qual foi a característica que eu exigi das funções? Que elas estejam definindo um intervalo fechado e que as derivadas delas sejam... Eu preciso o que da derivada? A derivada precisa ser contínua. Por que eu preciso que a derivada seja contínua? Por que eu preciso que a derivada seja contínua? Porque eu vou fazer um processo de integração. Eu só sei integrar funções contínuas. Ok?
Então, se a derivada não for contínua, eu posso ter alguns problemas. Beleza? Então, eu gostei desse diálogo com vocês. Acabei de montar a prova. Tá? A partir desse diálogo, a nossa prova está montada. Vou chegar em casa e vou pensar bem bonitinho. Acho que vai ser muito teórica a prova. Muito teórica. Pouca conta. E vocês possam dissertar de uma forma bem bela. Tá bom? Então, bom descanso para vocês até quarta-feira. Quarta-feira é a nossa despedida. Sem choro, tá? Sem choro quarta-feira. Tchau, tchau.